A Terra. Um mundo de água. Quase 3/4 da sua superfície encontram-se sob uma colcha de retalhos azuis de mares e oceanos. Para nós, um ambiente alienígena que mal começamos a explorar. Formas de vida extraordinárias vivem nessas profundidades. Cada uma moldada por um mundo de imensa variedade e extremos. Como os continentes que eles cercam, nossos oceanos estão repletos de histórias para contar, segredos para revelar e personagens para conhecer. Esta é uma jornada para seu mundo lindo, mas frágil, em que a luta para sobreviver produz uma elegância encantadora. Um trabalho de equipe genial e encontros fascinantes que revelam a magia do azul profundo. O encanto do azul profundo, 7 continentes. Ásia. Ásia, o maior continente da Terra. Em seu canto sudeste, essa vasta massa de terra se dissolve em uma série de cadeias de ilhas, que foram lançadas acima das ondas pelas contorções violentas de uma das regiões mais ativas vulcanicamente da Terra. As encostas desses picos de montanhas atraem alguns dos habitantes mais fugídios do oceano. Aqueles que não chegam à superfície acabam coroados com recifes de coral que explodem com vida. Aqui, a oficina da Mãe Natureza produziu um dos designs mais inventivos. Este é um reino de seres de aparência bizarra, adaptações engenhosas e de linda feiura. Segredos estão escondidos em cada canto de um mundo onde podem ser brutalmente implacáveis. Onde a sorte nem sempre favorece os audazes. E a primeira regra da sobrevivência é saber que as coisas dificilmente são o que parecem ser. Perto da fronteira oeste do Oceano Pacífico estão as Filipinas. Mais de 7.000 ilhas, criadas por erupções vulcânicas de uma área do Pacífico que forma parte do lendário Anel de Fogo. Mas a terra virgem que é criada não fica árida por muito tempo. Onde trechos de leito do mar recém-criado chegam ao alcance da luz vinda da superfície, os recifes de coral podem colonizar e a paisagem marinha é transformada. As criaturas que fizeram deste mundo colorido seu lar são tão diversas que os cientistas acreditam que muitas das espécies que vivem aqui ainda não foram identificadas. A vida em uma cadeia de ilhas que ainda contém muitos vulcões ativos é uma faca de 2 gumes para o povo filipino. Em 1991, uma erupção perto da capital, Manila, tomou centenas de vidas e destruiu 100.000 casas. Mas com um litoral com o dobro do litoral dos Estados Unidos, as Filipinas são a capital da praia da Ásia e um paraíso para qualquer um que tenha paixão pelo oceano. As ilhas recebem mergulhadores de todo o mundo que estão ansiosos para explorar parte dos 40.000 quilômetros quadrados de recifes de coral. Abaixo das ondas, campinas de algas estabilizam o chão arenoso e capturam a energia do sol, oferecendo alimento e segurança para as criaturas que vivem entre suas folhas. As campinas dão lugar a agrupamentos de coral, que parecem com um estojo vivo de tinta,
Mas cores vibrantes são apenas uma das muitas adaptações altamente especializadas que foram desenvolvidas pelos habitantes dos recifes para ajudar em sua sobrevivência. Muitos têm necessidades muito específicas, que podem ser encontradas apenas em certos cantos do Recife. Em todo o mundo, há mais de 1000 espécies de anêmonas. Mas dessas, apenas 10 abrigam as 30 ou mais espécies de peixe-palhaço do planeta. Os tentáculos das anêmonas estão carregados com milhões de pequenos arpões cheios de veneno que disparam ao contato para proteger contra predadores e capturar pequenos peixes e presas planctônicas. Mas a cobertura de muco do peixe-palhaço permite que ele seja reconhecido como um amigo em vez de inimigo e encontre santuário dentro dos braços parecidos com uma medusa. Outros preferem se esconder à vista de todos. Os peixes cachimbo-fantasmas ficam de cabeça para baixo imitando um pedaço de alga, o que os ajuda a não serem vistos enquanto ficam de olho em pequenos crustáceos fazendo tocaia. Até um peixe tão grande quanto o arlequim Sweet Lips tem seus predadores. E poucos no Recife podem se dar ao luxo de se afastar da cobertura defensiva, mesmo que seja só uma abertura entre os corais para mergulhar. Os filhotes de peixe-gato listrado gostam de ficar a uma nadadeira de distância um do outro, até não serem mais uma bocada tão fácil. Os peixes fuzileiros barbatana amarela também trabalham em conjunto para melhorar suas chances de sobrevivência. Os cardumes têm muitos olhos para ajudar a enxergar o perigo a tempo de tomar ação evasiva. Mas ser altamente adaptado não quer dizer que você também não possa ser despachado e aproveitar as oportunidades que possam alterar as chances de sobrevivência a seu favor. As estruturas feitas pelo homem, tal como as colunas de um pier de madeira sugerindo uma catedral, oferecem abrigo dos perigos do mar aberto. Os cantos escuros são úteis para criaturas reticentes se esconderem. À medida que o pier é lentamente colonizado, a estrutura ganha vida. Cada centímetro de espaço habitável é arduamente disputado. E os pilares estão lentamente se convertendo em totens coloridos de coral, esponjas e algas. Esses recifes verticais também são um refúgio para uma verdadeira aberração da natureza. Com um rabo de macaco, uma cabeça de cavalo e olhos que giram como os de um camaleão, o cavalo marinho hippocamus é um peixe que mais parece uma coleção de peças sobressalentes, vindas de todos os cantos do reino animal. Pequenas nadadeiras podem bater até 50 vezes por segundo. Mas os cavalos marinhos não são os nadadores mais fortes e, em vez disso, usam suas caudas preenses para se ancorarem na correnteza. Sem um estômago para armazenar alimento, eles procuram quase que constantemente por pequenos crustáceos.
Os cavalos marinhos são também a única criatura no reino animal em que o macho fica grávido no lugar da fêmea. Essas adaptações incomuns permitiram aos cavalos marinhos sobreviver mais de 20 milhões de anos. Mas há outras criaturas nessas águas que desafiam até o cavalo marinho pelo título de criação mais estranha da natureza. Nas águas que cercam a Ilha Apo, está uma das posses mais prezadas das Filipinas. Um recife de coral que cobre mais de 30 quilômetros quadrados de leito do mar, tornando-o um dos maiores sistemas contínuos de recifes do mundo. É muito espaço para uma serpente marinha de bico espreitar peixes desavisados, que ela paralisa usando um dos venenos mais potentes do planeta. Acredita-se que as serpentes marinhas evoluíram das cobras terrestres e têm pulmões que respiram ar em vez de guelras. Suas caudas se tornaram achatadas para ajudar a nadar e suas narinas podem ser mantidas fechadas enquanto elas mergulham a profundidades de 100 metros e ficam submersas por até 2 horas de cada vez. Este jardim colorido submarino tem aproximadamente metade das espécies de coral do mundo. Aqueles que produzem um esqueleto duro de calcário são conhecidos como construtores de recifes, e cada espécie produz uma colônia de formato diferente, que ainda se adapta ao ambiente local. A força da corrente, a ação das ondas e a profundidade são todos fatores e determinam qual formato terá o encaixe perfeito. Às vezes, um formato de prato achatado funciona melhor. Em outro lugar, um monte com formato de cogumelo. Corais da mesma espécie podem acabar parecendo não ter qualquer parentesco. As voltas e dobras intricadas aumentam sua área de superfície e, portanto, o número de pequenos pólipos de coral que podem ser suportados pela estrutura. Um coral cérebro é apenas um dos muitos desenhos engenhosos. Os corais podem cobrir até 85% do espaço disponível no Recife e competir entre si por espaço e luz. Em um ambiente em que o espaço é escasso, a capacidade de se mover pode ser uma vantagem. Crinoides podem se parecer com plantas sedentárias. Mas elas usam seus braços como plumas para deslizar pelas correntes, onde se alimentam de pequenas criaturas na coluna de água. Quando descansam, seus braços se curvam, fazendo com que cantos do Recife se pareçam com canteiros floridos. Filtrar as correntes em busca de pequenos plânctons é uma adaptação compartilhada por muitos dos habitantes do Recife, mas acredita-se que um coral dispensou a necessidade de capturar presas vivas. O pulsar hipnótico dos tentáculos do coral pompom movimenta a água sobre sua superfície para ajudar com a respiração e a absorção de nutrientes essenciais. Este canto do Recife pode parecer pacífico, mas ele também contém sua parcela de caçadores ativos e mortais. Uma sépia usa milhões de células especializadas contendo pigmentos e são conhecidas como cromatóforos para se integrar. Suas verdadeiras cores só são reveladas quando uma vítima está perto demais para fugir. Esta mestre dos disfarces pode mudar de cor em milésimos de segundos, o que confunde predadores e presas. Isso também pode ser usado para enviar mensagens de agressão para os rivais e namorar companheiros potenciais.
Nem todos os tesouros submarinos das Filipinas estão associados com recifes de coral. Perto da ilha de Malapáscua, um monte marinho se ergue até quase 20 metros da superfície, onde as fortes correntes do mar das Filipinas evitam que os organismos colonizadores tomem conta. Mas o monte é ainda um imã que atrai vida. Acredita-se que os oceanos do mundo contenham mais de 100 mil montes semelhantes. Ao desviar as correntes profundas, cheias de nutrientes para a superfície, eles se tornam áreas produtivas, plenas de vida marinha, e pontos de referência para muitas criaturas do oceano aberto, que os usam como placas e pontos de parada. Este é o único lugar no planeta em que um encontro com um dos tubarões esquivos do mundo é quase garantido. Os cações-raposas são inconfundíveis graças às suas caudas, que podem ter metade do comprimento total do tubarão e 1/3 de seu peso. Quando o tubarão está caçando, a cauda pode ser usada como chicote poderoso para arrebanhar e, se necessário, atordoar pequenos peixes, que o tubarão então come sem pressa. Os tubarões vêm aqui com outras criaturas marinhas grandes para serem limpos por peixes especializados que removem parasitas da pele e limpam suas guelras e bocas. Em todos os oceanos do mundo, a população de cações-raposa foi dramaticamente reduzida pela pesca excessiva atrás de sua carne e barbatanas. Ainda não se sabe se os tubarões de Malapáscua ainda serão encontrados aqui nos próximos anos, ou se terão sido levados a um ponto sem volta para se tornarem os fantasmas do Grande Azul. Logo ao sul das Filipinas e não longe da costa de Bornéu, está a ilha malasiana de Sipadan. A ilha se ergue a 600 metros acima do leito do mar e é formada por um vulcão extinto, encimado por uma grossa crosta de coral. Na vizinha Mabu, a vida gira em torno do mar. As comunidades aqui há muito sobrevivem da pesca nas águas locais. Para pescadores iniciantes, os esforços da manhã renderam uma ótima pesca. O mar tem sempre sustentado as pessoas da Malásia, e para seus filhos aprender a nadar é tão natural quanto aprender a andar. Esses filhos d'água parecem estar tão à vontade sob as ondas quanto acima. Mabu também é a base para mergulhadores que querem fazer a viagem de 15 quilômetros para Sipadan. Toda a ilha agora é um parque nacional, e o número de visitantes humanos é restrito. Para aqueles que chegam até aqui, esta promete ser uma aventura de mergulho verdadeiramente singular. Mas os resorts convidativos e as praias de areias brancas não dão qualquer pista do segredo sombrio que se esconde sob a ilha. Ao largo do litoral, as praias cedem lugar para ricos jardins de coral. Sipadan é conhecida como a capital de tartarugas do mundo. Tartarugas verdes muitas vezes visitam a ilha e se acasalam aqui o ano todo.
Os mergulhadores podem encontrar dúzias delas em uma única viagem. As paredes íngremes da ilha são cobertas por corais que se projetam nas fortes correntes que correm sobre os contornos da ilha. Em certos lugares, o mergulho para o abismo ocorre a poucos metros da praia. Os corais gorgonianos são uma variedade de coral que se especializam nessas condições. Eles alinham suas estruturas semelhantes a peneiras em ângulos retos com a corrente dominante para maximizar a quantidade de água que podem filtrar. Mais de 3.000 espécies de peixes podem ser encontradas perto da ilha. Muitas delas fazem seus lares dentro dos braços dos corais, enquanto outros flutuam em nuvens acima do recife. Os peixes morcegos são conhecidos por serem uma espécie especialmente gentil e sociável, e muitas vezes formam cardumes com outros tipos de peixes. Mas nem todos os moradores de Cipadã são tão plácidos. Grandes cardumes de barracudas predatórias também são encontradas aqui, em vastos cardumes em forma de tornado. Como a maioria dos peixes, as barracudas usam uma linha de células especializadas que correm por todo o comprimento do corpo para detectar vibrações e movimento dentro da água. Essa linha lateral permite que cada peixe detecte os movimentos precisos de seus vizinhos. Qualquer mudança de direção corre como uma onda de pressão através do cardume. E as barracudas se movem como se fossem um único organismo. Esses cardumes elegantes são uma visão hipnotizante para os mergulhadores. Mas as águas de Cipadã escondem outro segredo, que é reservado para os exploradores submarinos mais audazes, que o descobrem por sua própria conta e risco. Abaixo dos coloridos recifes da ilha Cipadã, oculta-se um segredo. Uma caverna misteriosa que leva bem fundo no corpo de calcário da ilha. Muitos que foram atraídos por ela não voltaram. Pois esta é tanto uma caverna quanto um labirinto.
A 200 metros da entrada da caverna, em meio aos túneis tortuosos e inúmeros becos sem saída, seu segredo terrível é revelado. Uma caverna repleta com os restos de tartarugas que a procuraram como um local de santuário e não conseguiram achar a saída. Parecendo com restos na caverna de um ogro, ilhas de ossos e caveiras foram limpos. A caverna é conhecida como a tumba da tartaruga, mas não são só tartarugas que morreram aqui. Este esqueleto pertenceu a um marlin. Embora o que um dos peixes mais rápidos do mar aberto está fazendo aqui, permanece um mistério. Talvez fosse a curiosidade que provou ser a ruína deste golfinho, que deve ter percebido seu erro tragicamente tarde demais para chegar à segurança. A tumba reclamou muitas vidas, mas a maioria das tartarugas que usam as cavernas para dormir conseguem escapar de suas garras. A história delas não termina aqui. E elas estão livres para continuar suas vidas misteriosas no oceano que podem durar 80 anos ou mais. A maior cadeia de ilhas do mundo, a Indonésia, também encontra-se dentro das imensas fronteiras da Ásia. Mais de 17 mil ilhas espalhadas por mais de 5 mil quilômetros de oceano. Sulawesi é uma das maiores ilhas, que atraiu toda uma infinidade de pessoas para seu litoral. A floresta tropical que oculta os picos vulcânicos mantém um ar de mistério, que é intensificado por descobertas constantes de espécies novas para ciências nas suas profundezas. Mas essas florestas estão longe da fronteira final, neste canto da Indonésia. Não muito longe de Sulawesi, as águas dos oceanos Índico e Pacífico se encontram. Os mares aqui são conhecidos por sua vida marinha diversa. E parecem ser um campo de testes para alguns dos projetos mais incríveis da Mãe Natureza. Cada mergulho aqui parece uma chance de descobrir criaturas novas para a ciência. Famílias de peixes palhaço pretos e brancos parecem ter deixado para trás as anêmonas anfitriãs. Embora eles façam uso de pequenos bolsões protetores não oferecidos pelas anêmonas, muitas criaturas que vivem nessas areias vulcânicas e xistos descobrem que a camuflagem é a melhor forma de defesa. A solha de Moisés combina com seu ambiente tão precisamente que poderia ser invisível. Outros ficam de olho na vida da segurança de uma toca. O polvo mímico é versátil bastante para improvisar, não importando qual o ambiente em volta. Ele pode imitar outras criaturas, incluindo serpentes marinhas, para afugentar possíveis predadores.
Parece que todas as formas de vida aqui fazem de tudo para se parecer com outra criatura ou outra coisa. O caranguejo carregador pode se passar por um tufo de algas, enquanto que o caranguejo paramola Cuvieri não deixa espaço para interpretação ao usar as espinhas protetoras de um ouriço nas costas. Um caranguejo porcelana filtra a água do mar usando um membro que é um filtro. Com apenas 3 centímetros de diâmetro, ele é facilmente escondido pela anêmona em que mora. O peixe-folha espinhoso usa suas barbatanas para se embalar suavemente para frente e para trás na corrente. A necessidade para esses disfarces radicais só pode significar uma coisa: predadores. Muitos estão armados com bocas grandes o bastante para aproveitar qualquer oportunidade que apareça. Enquanto outros são caçadores ainda mais astutos. Os peixes-sapo cabeludos são competidores improváveis pelo título de predador mortal. Mas esses membros da família dos lofiformes usam uma vara de pescaria e uma isca carnuda para atrair sua presa ao seu alcance. O peixe-sapo possui um dos ataques mais rápidos do reino animal e engole seu alvo expandindo o volume de sua boca em 12 vezes em menos de 6 milésimos de segundo. Para suas vítimas, não há segundas chances. Os ossos flexíveis permitem que o peixe-sapo engula peixes com até o dobro de seu tamanho. E mesmo quando a isca não é exibida, sua excelente imitação de um tufo de alga ou esponja é muitas vezes mais que suficiente. De todos os mestres da ilusão da Indonésia, talvez nenhum pareça ser tão alienígena quanto a sépia flamboyant. Os pulsos de cor pulsantes avisam os predadores que sua carne é altamente tóxica. Ele pode só chegar a 8 centímetros de comprimento, mas acredita-se que ele contém um veneno forte o bastante para matar um humano. Quando caçam, eles abandonam a pirotecnia visual e adotam uma aparência mais discreta. Usando seus tentáculos como um taco de sinuca, a sépia tenta achar o ângulo perfeito para seu ataque. Em um mundo tão violento, todos precisam estar vigilantes para possíveis perigos. O baiacu pode se inflar como uma bola de futebol quando ameaçado. Enquanto os peixes-escorpião se protegem com espinhos venenosos nas costas e barbatanas. Parecendo com pedras cobertas em algas, eles esperam pacientemente para atacar suas presas de surpresa. Com as características semelhantes à de um dragão, o peixe-leão é a última coisa que muitas pequenas criaturas irão ver.
Este predador temido surge em várias aparências. Todos têm barbatanas elaboradas, armadas com espinhos venenosos para se defender. Eles são inimigos dos pequenos peixes do Recife e usam suas barbatanas para cercar sua presa em um canto antes de engoli-la inteira. O peixe-cofre parece mais com uma caricatura do que com um peixe. As pesadas placas ósseas que compõem o seu corpo de formato quadrado o tornam um nadador não muito elegante. Mas as toxinas que pode soltar pela pele fazem os predadores pensarem duas vezes. O polvo de anéis azuis é outro mestre da guerra química. Eles podem atingir uns poucos centímetros de tamanho. Mas os flashes de aviso de seus anéis azuis devem ser levados a sério. Sua saliva contém veneno paralisante suficiente para matar possíveis predadores, incluindo humanos, em minutos. Os nudibranquios lembram massas de tinta de cor forte. Mas na verdade são lesmas do mar de corpo macio que sobrevivem sem uma concha para proteção, reutilizando os mecanismos de defesa dos organismos que comem. Sua dieta inclui muitas criaturas coloridas armadas com espinhos tóxicos, tal como anêmonas, esponjas e corais. Os nudibranquios usam pigmentos coloridos de suas presas para produzir suas próprias cores, que podem servir como camuflagem ou avisos inconfundíveis. As toxinas também são armazenadas, o que por sua vez as tornam venenosas para os outros. E os predadores sabem que precisam se manter afastados. Se arrastando lentamente sobre o Recife, eles devoram qualquer coisa comestível em seu caminho, deixando apenas um rastro de muco para trás. A corrida armamentista entre predadores e presas é a força motivadora entre muitos dos designs que inovam essa oficina da evolução. Um design bem-sucedido deve fazer uma coisa acima de todas as outras: permitir que o dono sobreviva tempo suficiente para reproduzir. Mas há tantas soluções para esse problema universal que alguns cientistas acreditam que 90% das espécies do oceano podem não ter sido descobertas. Só a família dos camarões contém milhares de espécies. Cada uma variação sobre um tema que é adequado à vida em uma parte muito específica do oceano. Os camarões de anêmona vivem na superfície das anêmonas. Eles usam membros delicados para reunir pequenas partículas de comida. O nome do camarão sexy foi inspirado pelo agitar do abdômen como se fosse uma dança. A lagosta boxeadora, seu primo muito maior, faz a sua casa dentro das tocas no Recife. Ela tem a visão mais avançada no reino animal. E as cores psicodélicas de sua concha podem ser usadas para se comunicar com membros de sua espécie, em uma linguagem de cor que é invisível para os outros. Os camarões palhaço se especializam em catar parasitas de peixes maiores. Um serviço que lhes fornece comida.
Mas nesse mundo de cores e invenção sem fim, uma espécie aperfeiçoou a arte da ilusão talvez mais do que qualquer outra. Nem todos os galhos desse gorgoniano pertencem a ele. Pois este é o lar de uma criatura que se camuflou de forma tão eficaz que não foi visto por mergulhadores por décadas. O cavalo marinho pigmeu. Com apenas 2,5 centímetros de altura, eles só vivem dentro de um punhado de espécies de coral, que eles imitam perfeitamente. A ilusão é tão perfeita que até os cientistas que os estudam têm grande dificuldade para encontrá-los. E acredita-se que muitas outras espécies ainda estão para serem encontradas. Dos incontáveis designs que são usados para resolver a charada de como sobreviver nesse colossal universo líquido, alguns dos melhores acabam sendo os mais simples. Versão brasileira Audiocor.